Bem-vindos a mais uma análise visual detalhada. Hoje, a gente vai colocar toda a energia para desvendar os mecanismos ocultos por trás da inserção de dados no SQL. É o momento exato para entender aquela relação fundamental entre a planta baixa de um projeto e as ferramentas de quem vai de fato construir a obra. Isso nos leva direto a uma questão bem intrigante. Por que será que alguns insertos preenchem um banco de dados de um jeito totalmente impecável, enquanto outros simplesmente batem de frente com umas paredes invisíveis e falham miseravelmente? A resposta curta é que, por trás de toda entrada de dados que flui perfeitamente, existe uma estrutura super rigorosa e intransigente guiando cada pequeno detalhe. Para desvendar os segredos dessa estrutura, nosso roteiro de hoje vai seguir uma progressão bem lógica. Primeiro, a estrutura dita regra, passando por inserção básica e completa. Depois, a gente entra no embate entre campos obrigatórios e opcionais, seguido de valores omitidos e null e fechando com integridade referencial e default. Ponto 1. A estrutura dita regra. Ok, vamos mergulhar nisso. O primeiro conceito vital que precisa ficar claríssimo é o papel da DDL, a linguagem de definição de dados. Comandos como o Create Table funcionam literalmente como arquitetos super inflexíveis, bem antes de qualquer dado sequer sonhar em entrar no sistema. Para materializar isso, temos aqui um dicionário de dados bem simples para uma tabela de departamento. Olhando cada coluna, dá para notar que o atributo número é uma chave primária. O atributo nome tem a restrição not null, o que significa que ele é obrigatório, sem choro. Já a quantidade é só um número inteiro, e o gerente é uma chave estrangeira que faz referência a outra tabela. Essa planta baixa controla de forma estrita o que vai ser possível fazer mais para frente. Ponto 2. Inserção básica e completa. Avançando agora para as ferramentas práticas de construção, a DML, que é a linguagem de manipulação de dados, é quem pega a informação e coloca em cima daquela planta baixa. A sintaxe universal para fazer isso usa o insert into, seguido do nome da tabela e dos atributos. A grande sacada aqui, que não dá para esquecer de jeito nenhum, é que a ordem dos atributos definida logo na primeira parte do comando é o que dita de forma obrigatória e direta a ordem exigida para os valores que a gente informa logo depois da palavra velhos. Isso ilustra brilhantemente uma comparação fundamental. De um lado, a gente tem um comando listando de forma explícita todos os atributos possíveis: número, nome, quantidade e gerente. Do outro lado, um formato mais otimizado que omite os atributos flexíveis e foca só nos cruciais, número e nome. O interessante é que as duas formas funcionam perfeitamente, mas elas dependem 100% das restrições daquela arquitetura inicial que acabamos de ver. Ponto 3. Campos obrigatórios versus opcionais. Para entender quem são os verdadeiros guardiões do banco de dados na hora de separar o que é obrigatório do que é opcional, a gente precisa olhar para um checklist mental que o servidor SQL roda em absolutamente toda a inserção. O passo 1 confere a ordem dos atributos. O passo 2 verifica com muito rigor os tipos de dados. Aí entra o passo 3, que aplica os bloqueios vitais. Ele reforça as chaves primárias e impõe a restrição not null. Lembra que o campo nome tinha a regra not null? Pois é, a presença dele é absolutamente obrigatória, funcionando como um verdadeiro escudo contra dados vazios. Por fim, o passo 4 valida as chaves estrangeiras com o cadastro principal. Ponto 4. Valores omitidos e null. Mas aí fica a dúvida. O que acontece com aquelas informações deixadas de fora no exemplo otimizado que vimos antes? O que é realmente interessante nesse processo é a forma como o SQL lida com o vazio. Sempre que atributos opcionais são ignorados no comando insert, o banco não entra em pânico nem quebra a estrutura. Ele simplesmente preenche aquele espaço com o estado null. E é super importante a gente ter em mente que null não é um zero matemático nem um espaço em branco. É uma indicação lógica e proposital da absoluta ausência de valor. Alternativamente, se a planta baixa já definiu um valor padrão para aquela coluna, o sistema vai usar a restrição default para preencher automaticamente esse buraco com um dado pré-definido. Ponto 5. Integridade referencial e default. Chegando agora à camada mais avançada de proteção, a gente encontra salvaguardas que protegem as relações em múltiplas tabelas. É o famoso conceito de integridade referencial. Aqui temos um resumo bem direto de como uma chave estrangeira reage quando os dados originais sofrem alguma mudança ou são excluídos. O comportamento restrict simplesmente impede que a operação aconteça. O cascade permite que a exclusão se propague como um efeito dominó. O set null altera a chave para aquele estado vazio que acabamos de entender. Mas o nosso grande foco agora está na genialidade do quarto comportamento, o mecanismo set default.
O set default é, sem dúvida, uma regra estrutural brilhante. Pensa assim, se o dado referenciado for alterado ou deletado, digamos, se o gerente principal for removido lá do cadastro central, essa regra de integridade entra em ação na tabela dependente e atribui automaticamente um valor padrão que já foi previamente desenhado lá na planta baixa. É uma rede de segurança simplesmente extraordinária. Ela mantém o banco de dados coeso e totalmente íntegro, sem a menor necessidade de alguém ter que ir lá fazer ajustes manuais o tempo todo. Tudo isso que exploramos hoje nos deixa com um pensamento final bem provocativo. Se a estrutura basal da tabela, indo desde os tipos de dados até o uso cirúrgico do not null e do set default, é o que comanda de forma super inflexível cada simples inserção, qual seria o impacto a longo prazo de um erro inicial? Como uma única restrição mal planejada lá na etapa de construção pode comprometer o futuro de um sistema inteiro. Fica aí a reflexão sobre o imenso poder do planejamento em SQL e, claro, a colossal responsabilidade de quem projeta a arquitetura de software.